A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, a que não atraiçoe e não engana os filhos de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal, deixe o seu like, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário, deixado por ele Oswaldo Polidoro, princípio sagrado, ou anjo mensageiro poderoso do Apocalipse. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregue a nós, os teus filhos da carne e de fora da carne. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquisando e olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. O boletim dessa semana versa sobre o Espírito da Verdade, que ordena aos filhos de Deus que examinem as Escrituras. Falaremos hoje da Bíblia Judaico-Cristã, uma das 11 grandes Bíblias da humanidade, porque o Evangelho Eterno de Orações Prodigiosas é a duodécima, ou a última Bíblia que Deus entrega aos seus filhos. É um dos livros mais lidos do mundo e também o mais adulterado. Porque, ao fundar a Igreja Católica Apostólica Romana em 313, Constantino Cloro, o intuito era sufocar a doutrina de Deus e levantar o Império Romano, que estava em perfeita decadência. Em 325, no primeiro concílio de Nicéia, presidido pelo primeiro Papa da Igreja Católica, ou seja, Constantino Cloro, ali começou o bestialismo. Os dons que eram cultivados santamente por Jesus, os dons mediúnicos, carismas ou mediunidades, como agora os chamamos, foi classificado e denominado de coisas de Beelzebul, para mandarem os médios ou os profetas às fogueiras da Inquisição. Mas não foi só isso que a besta romana fez. Adulterou a Bíblia judaico-cristã. Entre 380 a 410, Jerônimo foi encarregado de fazer a compilação do Novo Testamento, porque o Velho Testamento já estava pronto, traduzida para o latim. E foi ordenado que adulterassem, que mudassem, colocassem na boca de Jesus aquilo que Jesus não disse e que tirasse o que Jesus disse. Mas Deus não deixa os filhos seus às cegas. Quando Jesus disse: quando vier o Espírito da Verdade, vos guiará em toda a verdade, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, e dirá muito mais ainda. Ainda antes de desencarnar, o Mestre falou: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Quem se pergunta o que Jesus tinha para dizer e não disse? E por que não disse? Vamos ao boletim, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor sagrado princípio, ao Senhor e a toda a corte celeste, abaixo do Senhor Jesus, o nosso verbo modelar e modelador, e exemplo de comportamento. João Evangelista, o nosso atual diretor planetário.
Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, o Gabriel, entre outros irmãos trabalhadores. E os 3 exércitos socorristas. O primeiro exército, comandado por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de dor, pranto e ranger dos dentes. As legiões médicas, chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, nesse vasto trabalho nos hospitais da carne e fora da carne, tendo expoentes Dr. Zerbini, Dr. Fritz, Almeida Prado, Alberto Seabra, entre outros. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem, chefiada por nosso querido irmão Nero, são as legiões de soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, caboclos, baianos, marinheiros, os guardiões, as floristas e as crianças. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Examinem as Escrituras. Se os pais, os que recebem os espíritos que reencarnam, soubessem e tivessem sabido examinar as Escrituras, jamais a besta que surgiu em 313 na cidade dos 7 montes estaria atraiçoando os 10 mandamentos da lei de Deus e as graças do divino mediunismo, e a humanidade, ao findar do 2º milênio, não estaria atolada em ateísmos, materialismos, brutalismos, corruptismos, imoralismos e as mais afrontosas depravações, merecendo as punições previstas por Jesus, capítulos 24 e 25, as mesmas do Apocalipse, capítulos 17, 18 e 19. Se as mães, principalmente as mães, desde a infância, tivessem ensinado a religião de Deus, isto é, a lei de Deus a ser vivida, as graças do divino mediunismo, os dons do Espírito Santo aos filhinhos, não teria fracassado o que Deus prometeu e promete no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías. Entretanto, cumpre salientar em favor das mães que, se não fossem a besta romana e o falso profeta, previsto no capítulo 3 do Apocalipse, elas conheceriam a religião de Deus e não teria errado tanto, porque a besta e o falso profeta, 2 imundos cleros, como adverte o Apocalipse, viriam a traiçoar Deus, sua lei moral inderrogável e seus divinos dons instrutivos e consoladores. Como chegou o findar do 2º milênio, tempo das punições divinas, aprendam com a Bíblia a doutrina de Deus, a lei a ser vivida, e das graças do divino mediunismo a serem divinamente praticadas. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar, ou Messias, e o novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o 2º milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus.
Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Lembrando que a lei a que Jesus se refere são os 10 mandamentos da lei de Deus, não a lei social deixada por Moisés no Pentateuco. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentrem agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados. E o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus, como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulos 22, 30. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogues de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos,
a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Que os pais, os que recebem, os que reencarnam, respondam: é difícil entender a lei de Deus e os divinos dons, as duas verdades divinas a serem fielmente respeitadas? Respondam as mães, principalmente as mães, que mais sentem os descambos dos filhos. Se desde a mais tenra idade seus filhos tivessem perfeitas consciência da religião de Deus, da lei vivida e das graças mediúnicas santamente cultivadas, descambariam para o crime, as drogas, as imoralidades e depravações? E o que fazer agora, no findar do segundo milênio, tempo de divinos justiciamentos, aqueles previstos por Jesus e o Apocalipse? Nostradamus, Malaquias e a mensagem de Fátima diz uma palavra de doutrina de Deus? Da lei de Deus e dos dons de Deus os atraiçoados? E as mais seguintes verdades bíblicas a serem respeitadas. Até Jesus, Deus entregou o código de comportamento, não tudo, obrigando Jesus a dizer: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Dizer que a Bíblia ficou completa é obra de mentirosos ou ignorantes. O ensino completo, com todos os informes de Deus, portanto, Evangelho eterno ou divinismo, a chave iniciática total, Deus só veio a prometer no Apocalipse, 14 versículos de 1 a 6. Com a entrega do livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, tudo fica restaurado e entregue, tudo documentado biblicamente. Estudem a divina síntese iniciática que o livro representa. Princípio ou Deus, essência divina, onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo, Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las nos seios dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna, Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total.
O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos, ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina, ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Quem vai dar testemunho eterno do livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas são as terrificantes punições previstas por Jesus e o Apocalipse. Tais lembranças ficarão advertindo os que vierem a merecer a terra dos futuros ciclos evolutivos. Os que viverão com o livro de Isaías, desculpem meus irmãos, os que viverão como o livro de Isaías ensina no capítulo 11. Aos estudiosos procurem ler o capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías. O Evangelho Eterno implantará o divinismo de Deus, não falho, o não omisso, tal como Deus promete no Apocalipse 14, 1 a 6. E como o Evangelho Eterno é divinismo, entrega a oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente, vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó a divina causa originária, de jamais das minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, ó Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos teus mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. A Bíblia é depósito de escabrosas contradições, porque homens perversos, fabricantes de eclesias erradas, parasitas, vendedoras de idolatrias, palhaçadas e discursos hipócritas, assim fizeram. Mas o princípio, ó Deus, sua lei e seus dons e seu evangelho eterno, em tudo triunfarão e ensinarão a triunfar. Que as mães ensinem aos filhinhos a oração dos divinistas, para que os mesmos evitarem descambos, não pecando e evitando sofrimentos no mundo espiritual e nas mais dolorosas encarnações. Espírito da Verdade, assim no boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com os boletins publicados semanalmente e com os livros do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos uma ótima semana e até a próxima leitura dos boletins. Fiquemos todos nas bênçãos divinas, graças a Deus.